transmissão. Se liga com Deus, pegue a Bíblia Sagrada aí na sua casa e vamos meditar na palavra do Senhor, que o Senhor vai falar conosco aqui neste dia. Quem achou diz glória a Deus. E vai dizer: a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos agora lá para o livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, em nome de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que vai dizer assim, vamos meditar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, que vai dizer: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Uma última passagem só que eu quero meditar, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 1, versículo 16, que vai dizer assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. Pode se sentar rapidamente, glorificar o nosso Rei Jesus. Bate palma e glorifica o nosso Deus. Irmãos, bem sabemos que quando o apóstolo Paulo recebeu o chamado do seu ministério, apóstolo Paulo, ele fazia parte da equipe dos fariseus, do grupo religioso. A Bíblia diz que apóstolo Paulo, ele teve como um Gamaliel, um instrutor sobre as leis de Israel, aonde nós podemos meditar que apóstolo Paulo adquiriu grandes conhecimentos e também, meus irmãos, era um forte e valente guerreiro que guerreava junto com Israel, sendo que apóstolo Paulo também, ele era um cidadão romano. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando a igreja primitiva levantou, quando a igreja primitiva começou a crescer, os membros, os pastores, os obreiros daquela igreja, o grupo religioso dos fariseus, eles não aceitavam a doutrina que a igreja primitiva pregava. A Bíblia diz que quando Jesus, ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, a Bíblia fala que ele apareceu para Pedro, sentado lá numa praia, e eles falaram: quem é aquele? E eles começaram a reconhecer que era o mestre que estava lá naquela praia. Quando ele chegou para Pedro dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro falou: eu amo, Senhor. E disse mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu já disse que amo. E falou a terceira vez: Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Mais do que todos com estes? Sim, Senhor, já disse que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, cuide do meu rebanho. Então, irmão, sabemos que através de Pedro a igreja primitiva começou a surgir. Pedro e João era chamado de filho amado de Deus, irmão amado. E Pedro,
Ele foi convocado como pastor da igreja primitiva. E sabia, meus irmãos, que o próprio Jesus tinha dito que a igreja, ela iria passar por aflição. A igreja iria ser perseguida, porque o mundo não reconhecia as obras da luz. Diz a palavra, meus irmãos, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, de verso 18, se não me falha a memória, que vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz em João capítulo de número 1, que o verbo era, aleluia, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. Aleluia. A Bíblia fala que as trevas não compreenderam as obras da luz. E sabe o que eu quero dizer nisso aqui, meus irmãos? Que quando nós clamamos como igreja, que quando nós, aleluia, perseveramos na igreja, que quando nós estamos em comunhão com a igreja, nós temos que entender, irmãos, que tudo isso não é para o homem, mas é para a glória de Deus, para que a igreja se mantenha firme, para que as portas do inferno não venham a prevalecer. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus ele falava com Pedro: bem sei que é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que tem a casa edificada sobre a rocha, pode soprar vento, pode vir furacão, pode vir tornado, pode vir o que for, mas essa casa não irá cair. E sabe o que eu vejo com isso, meus irmãos? Que quando nós sofremos por amor do Evangelho, quando nós, meus irmãos, aleluia, perseveramos em Cristo, o diabo ele pode até se levantar com tempestade, com furacão, o diabo ele pode até se levantar, aleluia, com contendas, tentar lançar tribulação dentro da igreja. Mas sabemos que quando a igreja de Cristo ela está perseverante, o diabo não tem domínio sobre os servos do Senhor, o diabo não tem domínio sobre a igreja de Cristo, aleluia. Já vou chegar na passagem de apostasia. Quando Paulo ele pediu para Herodes, junto com Caifás e os demais fariseus: olha só, se o Senhor me permitir, eu vou para Damasco, e ali em Damasco eu vou prender aqueles cristãos, porque essa doutrina não vai ser mais pregada. O próprio Caifás, que era sumo sacerdote do templo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que pelo fato de Pedro e João pregar o Evangelho, muitas vezes à frente da porta do templo, e pregar o Evangelho ali nas ruas, meus irmãos, aleluia, que pelo fato disso acontecer, Caifás falou: traga eles para cá, para a sinagoga, traga eles para cá que eu vou jogar esses homens. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Caifás estamos ali olhando para Pedro e João. Ele falou: eu não disse para você não pregar essa doutrina desse Cristo. Eu não quero que você pregue sobre esse Cristo. Eu não quero que você pregue sobre esse Cristo aí, porque aqui só prevalece as leis de Moisés. E sabe o que Pedro falou? Que é mais fácil agradar a Deus do que aos homens. Nós temos que entender, irmãos, aleluia, que fazendo a vontade de Deus, nós podemos sofrer as aflições, nós podemos sofrer as perseguições, mas só que Jesus Cristo, Ele sempre nos livra de todas elas, meus irmãos. Não deixe o diabo, irmãos, aleluia, lançar fraqueza na sua vida por causa da perseguição. Não deixe o diabo lançar fraqueza na sua vida por causa das aflições, porque tenha certeza, vai prevalecer sobre sua vida é o nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Aí ele foi para Damasco. Apóstolo Paulo foi cavalgando, e ali nós podemos contemplar que Jesus Cristo falou com o apóstolo Paulo: veio uma grande luz, e essa luz, aleluia, fez que o apóstolo Paulo ficasse cego, e começou a falar: Saulo, 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 por que me persegue, Saulo? Aí ele falou: quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ele começou ali a se espantar com aquela situação, mas só que no seu coração já estava: realmente esse é o Filho de Deus, realmente esse veio dar salvação à humanidade. A Bíblia fala que durante 3 dias o apóstolo Paulo ficou cego. Ele foi levado, aleluia, para Damasco pela mão dos homens, e ali pousou
na casa de um homem, aonde que a Bíblia vai dizer que, por sua vez, Deus ele chamou Ananias, o discípulo Ananias, para poder orar. Disse: Ananias, vá ter a porta da esquerda, se não me falha a memória, vai dizer: ó, lá tem um homem chamado Saulo, você vai colocar suas mãos sobre ele vai ser curado da sua cegueira, e tirar para ele, Ananias, que ele sofrerá por amor do meu nome, e você vai orar, ele vai ficar cego, e você vai batizar ele, e através daquilo ali, ele será meu, porque ele sofrerá por amor de meu nome. Sabia, meus irmãos, aleluia, que pelo fato disso acontecer, então logo após que Ananias olha Saulo, agora se tornou Paulo. Sabemos agora que Paulo agora faz parte da igreja primitiva. Ele começa a levar o evangelho de Cristo a vários lugares. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele levou para a igreja de Tessalônica, que ele levou para a igreja de Éfeso, que ele levou para a igreja de Icônio, levou para a Grécia, para Atenas, aonde que ele pregou o evangelho em muitos lugares. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que pelo fato disso acontecer, aleluia, Saulo ele acabou a ser perseguido. Aí que vem aquela passagem: o perseguidor agora passa a ser perseguido. Não tem que quando nós estamos no mundo, muitas vezes nós não compreendemos as coisas de Deus. Às vezes nós não compreendemos, aleluia, as obras de Deus. Nós olhamos, é um bando de doido. Esses doidos só falam língua. Esses doidos, aleluia, fala cada coisa que eu não entendo nada. Fala, sacode para lá, sacode para cá, e a gente vê tudo doido. E a gente está fazendo o quê? Um ato de perseguição, porque a gente não compreende as obras de Cristo. Mas logo após que nós começamos a compreender as obras de Cristo, sabemos, meus irmãos, que isso, irmãos, aleluia, nos torna agora a passar a ser perseguidos. Sabe por quê? Porque nós tivemos o encontro com Jesus. E agora vai dizer aqui que primeiramente Paulo ele foi aos Romanos. Paulo ele foi aos Romanos e ele começou a pregar. Foi uma luta para ele chegar a Roma. Ele queria tanto ir para Roma que ele passou muitas aflições com o rei de Agripa. Ele passou muitas aflições. O próprio, aleluia, rei Herodes perseguindo ele na época, antes de ser comido de bichos, de não ter glorificado o nome de Deus. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que isso, irmãos, aconteceu. Glória a Deus. E ele chegou e começou a escrever as cartas para Roma. E tem essa que me chamou muita atenção, que disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabem, meus irmãos, que nós não devemos nos envergonhar. Se nós carregamos uma doutrina, se nós carregamos uma santificação, se nós carregamos uma separação do corpo, da alma e do espírito, não liga para aquelas pessoas que falam: ah, você é religioso, você é religiosa, porque é essa separação que te faz chegar mais perto de Deus. Às vezes a pessoa fala: é um fanático, é religioso, mas é esse fanático que está 24 horas em oração. É esse religioso que muitas vezes está lá, irmãos, visitando aquela casa que tem pessoas que precisam. E muitas vezes, irmãos, esse religioso que além de das coisas do mundo, você está meditando na palavra de Deus. E sabe o que é isso, meus irmãos? Você se achega mais a Deus. Você não pensa das coisas que são da terra, mas das coisas que são do céu. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que primeiramente, antes de tomar conta da casa de Deus, a nossa casa tem que estar consertada. Porque também não adianta aquela pessoa que é casada, meu irmão, aleluia, só trabalhar para a obra, dizendo que a casa está para trás. Não, tem que estar sempre em harmonia com a família, no casamento, e daqui a pouco tomar conta das coisas do Senhor. Agora tem muita gente que nos persegue. Sabe por quê? Porque se cumprir a palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Se nós vemos o tempo antigo que o Espírito Santo operava grandes milagres, se nós vemos, irmãos, que nos tempos, eu nem era nascido ainda, de 1968, aleluia, e para cá, sabemos, meus irmãos, que a santificação era tão grande, que Jesus Cristo operava com grandes sinais e maravilhas nesses tempos. Era semelhante à igreja primitiva. Agora, hoje em dia, nós não vemos mais tantos milagres acontecer. Nós não vemos, irmãos, aleluia, maravilhas do Senhor se cumprindo nesses dias. Hoje em dia vivemos, irmãos, uma geração
Hoje em dia só querem saber de cantata. Hoje em dia só querem saber, meus irmãos, de músicas. Mas em vez de meditar, de jejum, de buscar a presença de Deus, não querem mais. Se cumpre a palavra de Deus a Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sabia, meus irmãos, aleluia, que esse tempo viria, porque o próprio Jesus falou em Mateus 24, que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. A Bíblia diz, irmãos, para que nós não viemos ouvir, aleluia, quando um disser que ali está o Cristo, mas ele falou, não creio, porque não está. Sabe o que eu vejo com isso, meus irmãos? Aleluia, que muitas vezes pessoas deixam de pregar a verdade, pessoas deixam de pregar contra o adultério, Deus deixa, aleluia, pessoas deixam de pregar contra a fornicação, contra as imoralidades, idolatrias, glutonarias, porque, irmãos, não quer perder, aleluia, o status, não quer perder, meus irmãos, aleluia, aleluia, o reconhecimento, e sabemos, meus irmãos, que a doutrina de Cristo tem que prevalecer na igreja do Senhor, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, não herdarão o reino dos céus os idólatras, os fornicários, os adúlteros, os efeminados, os beberrões, os que comem muito, esses não herdarão o reino de Deus. Agora, por que, meus irmãos? Paulo, ele falou isso para a igreja de Corinto, porque tudo isso estraga o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, 16, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque aquele que destruiu o templo de Deus, o próprio Deus o destruirá. Não adianta eu falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não adianta eu falar, eu sou de Cefas, se é Deus que dá o crescimento. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos muitas denominações, às vezes nós olhamos a batalha que está, porque um quer se santificar mais do que o outro, mas sabemos que a santificação tem que ser, porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Porque não adianta, meus irmãos, eu vou falar, às vezes eu estou aqui pregando essa palavra nesse altar, eu estou aqui, meus irmãos, aleluia, anunciando o Evangelho de Cristo, mas só que daqui a pouco eu posso ir para a praia, ficar de uma sunga e se exibir no meu corpo, meu filho querendo pegar marquinha na praia. E eu vejo isso, irmãos, como pessoas que são ligadas com as coisas deste mundo. Sabemos, meus irmãos, que nós não somos proibidos de ir. Às vezes nós podemos ir fazer um passeio, às vezes nós podemos ir passear com a nossa família, mas só que nós temos que entender que o sistema mundano, nós não podemos se meter nessa parte, porque aqui nós somos peregrinos, nós estamos aqui como passagem. A Bíblia fala, irmãos, que Paulo e os discípulos, eles, meus irmãos, aleluia, eles foram, irmãos, sofreram toda hora por amor do Evangelho de Cristo. Nós não podemos ver, irmãos, para praticamente um momento de descanso daqueles apóstolos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo estava no seu coração. Eu sei que é uma palavra muito forte, meus irmãos, aleluia, mas temos que falar a verdade, aleluia. Nós temos que entender que o Evangelho de Cristo é separação, o Evangelho de Cristo é renúncia. Lucas capítulo 9, verso 23 vai dizer, aleluia, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque aquele que salvar a tua vida perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O que dará o homem pelo resgate da tua alma? A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas Mateus, você tem que parar de julgar, Mateus. Eu não estou julgando, isso é Bíblia. Apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e irrepreensível ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aleluia. E que nós sejamos renovados a cada dia, aleluia, pelo entendimento, para saber, meus irmãos, qual seja a perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas só que se levantarão doutores. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E sabemos que o nada a ver tomou conta do Evangelho. Nós temos que compreender, meus irmãos, que se a gente não viver uma vida de comunhão e de renúncia, tudo que nós faz
nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo. E lá não terá perdão, lá não terá pirraça, lá não terá, meus irmãos, no dia do tribunal de Cristo, não terá, Senhor, nos julga, se Ele próprio vai te julgar. Diz Apocalipse capítulo 19, verso 11: e vi os céus abertos, e eu vi esse um cavalo branco, e sobre ele que estava montado se chama Fiel e Verdadeiro. Ele veio para lutar, ele veio para julgar e pelejar com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre sua cabeça muitos diademas. O nome que estava sobre ele, a qual ninguém sabe senão ele mesmo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. É Jesus Cristo, meus irmãos. No dia do grande tribunal não vai ter pirraça naquele dia. E saber, meus irmãos, aleluia, que nós seremos semelhantes às 10 virgens. As virgens prudentes, por mais que dormem, mas quando ouve a trombeta tocar, quando ouve falar, aí vem o noivo, elas despertam, mas a sua lâmpada e o seu azeite está sobre elas. Agora as prudentes que preferiram dormir, preferiram descansar, porque estavam muito cansadas. E sabemos que quando ouviu, aí vem o noivo, é meia-noite, aí vem o noivo. A Bíblia fala que aquelas loucas, as virgens loucas, chegaram para as prudentes e disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite. E ele falaram assim: não seja-vos assim, vai até a mercearia e compra. Aí quando elas saíram, a Bíblia fala que veio o noivo, abriu a porta e arrebatou as prudentes. Sabe o que eu vejo com isso? Que o período de apostasia que nós vivemos, pessoas que estão na igreja, mas com o pé no mundo, é semelhante às virgens loucas. Está na igreja, mas está sem azeite. Está na igreja, mas está com a lâmpada apagada. Aí quando chegaram os tempos finais, sabe o que eu vejo isso? Eu me lembro de uma passagem que Jesus Cristo falou: você sabe ver tudo, mas não sabe ver os sinais do tempo, homens de pouca fé. Vede isso tudo que está acontecendo. E sabe o que eu vejo com isso, meus irmãos? Que esse tempo que nós vivemos, quantas pessoas já se apostaram da fé? Quantas pessoas já esfriaram na fé? Quantas pessoas não conseguem mais ter aquela essência do Espírito Santo em sua vida? E saber, meus irmãos, que pelo fato de acontecer, muitos preferem optar por uma vida mais fácil ali fora. Não, eu estou lá, mas Deus vai me receber do jeito que eu estou. Eu estou lá, mas Deus ama o jeito que eu sou. Eu posso virar travesti, que Deus me ama o jeito que eu sou. Eu posso virar efeminado, que Deus ama o jeito que eu sou. Eu posso casar com outro homem ou mulher com mulher, que Deus ama o jeito que eu sou. Isso é mentira, é laço do diabo, meus irmãos. E o diabo, ele sempre usou a palavra de Deus para levar o homem ao pecado. Lá no livro da Gênesis, capítulo de número 3, vai dizer que Deus, ele lançou uma palavra para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não poderá tocar e nem comê-la dessa árvore. E a serpente veio para Eva e disse: é verdade que o Senhor disse que se comer desse fruto, certamente morrereis? E Eva disse: olha só, podemos comer de toda a árvore do jardim, mas se nós comermos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. E sabe o que Satanás disse? Certamente não morrerás, porque sabe quando comer desse fruto, será que nem Deus? Ele usou a própria palavra de Deus contra ele. E sabe o que aconteceu? A tentação. E a tentação gerou uma consequência. O pecado entrou no Éden. E sabemos, meus irmãos, ali que a mesma maneira o diabo, ele tentou fazer com Jesus Cristo no deserto. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus falou: nem só de pão virá um homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Levou para o pináculo de um templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Salmos 91, verso 11 e 12, que ele dará ordem aos seus anjos a teu favor, para que não tropece alguma pedra. E sabe o que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. E transportou para um monte muito alto e falou: olha só, darei todos esses reinos do mundo, te darei tudo isso, se perante mim se prostrares. E sabe o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, vai-te daqui. E Satanás saiu. Sabe o que eu vejo isso, meus irmãos? Que muitas pessoas desligadas estão caindo na tentação do diabo.
Quando muitos falam não julgue para não ser julgado, é o diabo, é a linguagem que o diabo está usando nessa geração. Quando pessoas falam, aleluia, tem muitas passagens que o diabo está usando, aleluia, manipulando a mente de muitos, usando a palavra de Deus para manipular que a pessoa permaneça no pecado. Mas, irmão Mateus, quem é você para falar isso? Me desculpe, mas eu sou ministro do Evangelho de Cristo. E o ministro do Evangelho de Cristo tem que anunciar a verdade do nosso Deus. Deus, ele garante vitória, garante. Deus, ele garante bênçãos, garante. Deus, ele garante casa, garante. Deus, ele garante carro, garante. Deus, ele garante cura, garante. E ele também quer garantir a salvação das nossas almas, porque ele sabe a sua necessidade. Ele sabe a minha necessidade. A Bíblia diz que ele virá como alarido de arcante, soar da trombeta de Deus. Aqueles que pereceram primeiro ressuscitarão e irão para os céus, e nós que ficamos vivos iremos juntamente com eles. Então, meus irmãos, nós temos que entender que se a gente aceitar outro evangelho que não seja esse, vai ser anátema. Vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então vai estar debaixo de maldição. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que isso vai nos mostrar que significa alguém que está sob maldição divina. Sabe por quê? Porque anunciou o evangelho que os apóstolos não anunciou. Sabemos, meus irmãos, então, que pelo fato nós temos que entender e despertar que nós seremos levados aos céus, e para isso a nossa vida tem que estar de retidão diante de Deus. Esses dias eu estava falando com Débora. Eu falei: Débora, por mais é que a gente não esteja casado, a gente esteja noivo ainda, você tem que entender que a gente está solteiro. E o solteiro cuida das coisas que são de Deus. Às vezes dá vontade de sair, dá. Muitas vezes a gente sai, final de semana a gente come uma pizza. Mas só que, meus irmãos, nós temos que entender que eu sempre falo com ela: Débora, se eu não estou saindo muito, porque eu sou zeloso pelas coisas de Deus. É da mesma forma que eu quero que você seja. Quando nós casarmos, nós cuidaremos da coisa da nossa casa. Porque o que adianta eu estar lá na igreja se minha casa, quando casar com você, minha casa pode estar desconcertada. Então, meus irmãos, eu sempre falo com ela: vamos cuidar das coisas de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito, já está nos abençoando. E se nós pararmos para olhar para as coisas materiais, nós vamos acabar perdendo. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, já vou terminar, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, que nos últimos dias não sofrerão a sã doutrina, e tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, cauterizarão as suas próprias consciências, desviando ouvidos à verdade e voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, cumpre o teu ministério, faça obra de um evangelista. Quantos, meus irmãos, não às vezes eu já vi jovens, até o rapaz que trabalha lá comigo no meu trabalho falou: Mateus, eu estive na minha igreja, 2 jovens caíram em fornicação antes do casamento. A garota se engravidou e o pastor não fez nada. O pastor pelo menos não deu uma disciplina, pelo menos para ela entrar em oração. Deixou como se fosse algo normal. E sabe o que eu vejo com isso, irmãos, meus irmãos? Que não adianta nada ter Bíblia, não adianta nada ter faculdade teológica, não adianta nada ter curso teológico, não adianta nada disso se você não tiver a graça e o Espírito Santo de Deus sobre sua vida. O pastor tem que cuidar das suas ovelhas. O pastor tem que dar a sua vida pelas ovelhas. O pastor tem que entender que se a ovelha muitas vezes é rebelde, tem que disciplinar para aquela ovelha se consertar. Mas não uma espécie de disciplina que vai arrancar aquela pessoa da igreja. Você chega para ela e conversa: ó, aconteceu isso, isso e isso, entendeu? E para o Espírito Santo começar a operar, eu não quero que você se entristeça, eu não quero que você se magoe, mas só que eu quero falar para você que será tantos dias de oração, uma disciplina só para você orar a Deus e pedir perdão. Aí depois disso você pode voltar para as suas funções. A pessoa vai entender, entendeu, irmãos? Mas só que nós temos que entender que a gente tem que olhar para a pessoa. O que o apóstolo Paulo disse? Você vai até a pessoa, leva uma testemunha e conversa com ela. Se essa pessoa não ouvir, chame mais uma testemunha. Se a segunda testemunha não adiantar, chama a terceira. E se na terceira ela não ouvir, infelizmente vai ter que ser na frente de toda a igreja. Deus, ele não envergonha ninguém. Mas só que Deus, irmãos, às vezes ele tem um ponto que para consertar a ovelha, ele tem que repreender na frente de todos. Então, meus irmãos, que vocês peguem essa palavra,
Fique na vigilância. Não dê ouvido para não ter ouvido com aquilo, não acredite em qualquer espírito que ouve por aí. Mas primeiramente vê se o espírito provém de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se põe sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Quero estar fazendo uma oração para a glória de Deus. Aleluia. Antes dessa oração, quero lembrar vocês aí em sua casa que nesta noite serão de graça das irmãs. Você que sente de Deus de vir, que sejam bem-vindos. Aqui a porta está aberta para todos, e o nome de Deus vai ser glorificado. Que Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer essa oração para a glória de Deus. Todos comentando glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, Altíssimo Pai, graça te dou em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor Jesus venha, meu Pai, aleluia, prevalecer contra esta igreja, venha prevalecer sobre esta casa, venha prevalecer sobre essa família. Ah, Senhor Jesus poderoso, interceda, meu Deus e meu Pai, pela vida das irmãs. Glória a Deus, irmã Maria. Oh glória a Jesus, vai intercedendo, meu Deus e meu Pai, pela vida das irmãs, Senhor Jesus. Hoje, meu Pai, que nesta noite é o culto, meu Pai, dela, Senhor, será o culto de ação de graça. Mas eu te peço, meu Jesus, para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor venha quebrar as maldições, repreender, meu Pai, aleluia, a frieza que o diabo já tentou lançar junto, meu Deus. Ah, Senhor Jesus poderoso, começa, meu Jesus, a tocar, meu Deus, começa a derramar o seu fogo, a derramar a tua graça, a derramar a tua glória. Ah, Senhor Jesus, vai visitando esta igreja, vai visitando, meu Jesus. Ah, Senhor Deus e meu Pai, vai intercedendo, meu Deus, interceda, meu Deus, interceda, meu Deus. Ah, Senhor Jesus poderoso, eu creio na renovação, eu creio, meu Jesus, aleluia, na libertação. Ah, Jesus vai consagrando as suas servas, vai consagrando as suas filhas, vai consagrando, meu Deus, derramando o seu óleo santo sobre essa cabeça. Ah, Senhor Jesus, eu creio, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, meu Deus. Ai, meu Deus, abençoe, meu Pai, esta igreja. Vai derramando seu fogo na noite desse dia que virá, Senhor, meu Deus, que será esse culto de ação de graça. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, vai tomando as suas mãos, vai tomando, meu Deus. Que mante que levará surianda la baia, que me treclamina subianda la badas, Hazal te preminece a la baia surianda lá. Ah, Jesus, começa, meu Deus, começa, meu Deus. Xerebaia darás, ah, serebantalabacaminês. Ah, Senhor Jesus, vai intercedendo pelas suas filhas, vai derramando a tua graça, vai derramando a tua glória, quebra a maldição, meu Deus. Xerebaia badarabadara saridecandalabaia, e canto que me endereçar a tipluminúcia. Deus poderoso, eu creio, meu Deus, das suas maravilhas. Confirma a bênção, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração por essa irmã aí. Amém? Irmã, fazer uma oração pela irmã. Vem cá, fazer uma oração pela irmã. Coloca a mão sobre o seu coração aí, irmã. Coloca a mão, feche os seus olhos. Jesus, aonde estiver, meu Pai, alguma maldição, meu Deus, que o Senhor venha tocar agora, Jesus. Envia, meu Deus, o seu anjo. Começa a tocar, meu Deus, a quebrar, meu Pai, os laços malignos.
Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, que seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, você que queria botar uma depressão, você que luta pela vida desta mulher para que ela não venha perseverar na presença de Deus, eu te ordeno agora, Satanás, que pegue tudo que é seu e bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, para que toda essa maldição maligna, para que toda essa cetro do diabo que tem caído sobre a vida desta mulher, eu peço, meu Jesus, para que no mundo espiritual, meu Deus, o Senhor comece a desmanchar, meu Pai, as obras da feitiçaria. Exu caveira do inferno, pombagira do inferno, você não vai resistir, Satanás. Você vai sair da alma dessa mulher, porque a fraqueza que tu lança no corpo dela, essa fraqueza não vai conseguir mais prevalecer. Pegue tudo que é seu, pegue tudo que é seu, irmã. Tem o mistério de Deus aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pode segurar, coloca a mão sobre o coração dela aí. Jesus, que toda essa depressão maligna do inferno, essa macumbaria que foi feita, meu Jesus, esse espírito de angústia, de tristeza, que toda essa maldição, meu Pai amado, que o diabo já tentou colocar sobre a vida desta mulher, lá naquele lugar chamado Bahia, pessoas renovam macumba, mas só que dessa vez, Satanás, você não vai ter mais autoridade para entrar no corpo dessa mulher, Satanás. Você vai sair de dentro daquela casa, você vai sair de dentro daquele lar, largar as madrugadas de sono e esses pesadelos que tu tem botado sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Que todo esse mal, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, pode levantar ela. Glória a Jesus. Irmã, eu vi a irmã deitada em cima da sua cama, e Deus, ele fala para mim que Ele está tocando nessa sua região, da parte dos seus seios. Ele está te dando o livramento de um caroço no seu seio. Ele está jogando por terra. E Deus, ele manda ainda dizer mais: por mais que seja difícil, anda na torre da vigilância, porque o diabo, ele não está brincando com a sua vida. A intenção do diabo é te lançar numa miséria terrível, para que a irmã venha até ser moradora de rua. Mas só que Deus manda dizer que as mãos dele estão sobre a irmã, e nenhum mal vai suceder sobre a sua vida, e nem praga alguma vai chegar mais à tua tenda. Amém? Segura ela. O diabo, ele não vai prevalecer. O diabo, ele não vai prevalecer. Irmã Maria, bota a mão sobre a cabeça dela. Repreende, expulsa esse mal. Amém. Deus está trabalhando na sua vida, amém, irmão? Toma posse da sua vitória, amém? Em nome de Jesus Cristo. Bate palma para Jesus. Vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus e diga assim comigo: Jesus, Jesus, eu creio no meu milagre, na minha bênção, na minha vitória. Jesus, abençoa este culto desta noite, em nome de Jesus. Todos comentando: glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, é oração, meu Deus, da vitória. É oração, Jesus, do culto de ação de graça aqui nesta noite. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, venha derramar, Jesus, as suas maravilhas, quebrar, meu Pai, toda maldição, despedaçar todo o jugo. Ah, Jesus poderoso, que venha haver avivamento nesta noite, que venha haver restituição nessa noite, que venha haver, Jesus, conversão nessa noite. Ah, Senhor Jesus, eu creio, meu Deus e meu Pai, nas suas maravilhas. Abençoe e confirma a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Todos dando a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Vocês aí na sua casa, lembrando que hoje terá um culto aqui especial, culto de ação de graça do conjunto das irmãs. E eu quero convidar a todos para que esteja conosco aqui neste domingo. Na terça-feira terá a campanha da Fundação Reviver. A Fundação Reviver, irmãos, que trabalha pelos idosos, pelas crianças, aonde, meus irmãos, muitos estão sendo recolhidos para aquele lugar que crianças moradores de rua, idosos, aleluia, que a Igreja Pentecostal de Deus e Amor está cuidando. E na quarta-feira estou com a campanha Quarta-feira Profética, o poder da palavra de Deus. E está uma bênção. Sejam bem-vindos também na quinta-feira, o culto doutrinário. E na sexta-feira, a campanha com o pastor Mário Sérgio, a campanha da libertação, que Deus está fazendo maravilhas. Então, meus irmãos, estão todos convidados para estar aqui festejando com o conjunto Alfa e Ômega. E Deus, Ele vai dar uma grande vitória para nossas vidas. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida.